Meus queridos, graça e paz, que essa paz maravilhosa do Senhor Jesus esteja com você aonde você estiver, de maneira mais especial dentro do seu lar. Eu sempre enfatizo porque o nosso lar, ele tem que ser aquele cantinho, como nós dizemos no nosso linguajar, um pedacinho do céu. Por isso que eu desejo que essa paz esteja no seu lar de maneira toda especial. Está começando o Restaurando a Família. Eu sei que a família é um projeto de Deus. Vamos pensar um pouco em um texto muito lido, conhecido, quando o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz para nós: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com a vossa esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu vou deixar essa parte final do versículo para uma outra oportunidade, para nós falarmos sobre o marido que Deus não ouve, mas vamos deixar isso para frente. Vamos pegar aqui essa parte, maridos, especialmente para vocês, para nós pensarmos o que a palavra de Deus diz para nós aqui. Maridos, coabitai com a vossa esposa, com elas, com entendimento. Em outras versões, para ajudar, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Então, que história é essa de vaso mais fraco? Essa frase ela é muito conhecida e, claro, ela tem uma origem na Bíblia. E Pedro diz para nós como vaso mais fraco, se referindo à mulher. Mas vamos lá, vamos entender o que seria vaso mais fraco, porque parece que, dependendo de como nós entendemos o que vem a ser esse vaso mais fraco, isso vai definir o nosso comportamento como marido. Então vamos lá. Esse vaso mais fraco na sua mente, meu querido esposo, marido abençoado, ele está associado a que tipo de vaso? Observa que há uma orientação para o tratamento com esse vaso, certo? Ele é um vaso mais fraco, sim, a Bíblia diz que é o vaso mais fraco. Mas o que a Bíblia nos orienta a fazermos com esse vaso mais fraco? Por ele ser mais fraco. Então, para começar, isso é muito importante, a Bíblia manda dar honra. Então talvez já comece aqui um ponto bem complicado para alguns maridos, porque é muito comum nós vermos alguns companheiros, maridos, quando eles vão se referir à sua esposa, usando essa expressão de vaso mais fraco, é de maneira pejorativa. Pastor, sabe como é que é, mulher, pastor? Mulher, a Bíblia já diz, o vaso mais fraco. Isso é uma maneira jocosa, pejorativa, depreciativa de se referir à esposa como vaso mais fraco, quando a palavra de Deus diz que é o contrário. É para nós tratarmos a nossa esposa dando honra. Dando honra. Não depreciando. Então, a primeira coisa, guarda essa, Guarda essa, meu querido. Quando quando nós, maridos, apreciamos a nossa esposa, o seu valor aumenta, o valor dela aumenta, tanto aos nossos olhos, quanto aos olhos dela. Agora, o contrário também é verdade. Se nós depreciamos a nossa esposa, ela diminui de valor tanto para si mesma como para nós.
Então, meu querido, eu quero deixar essa reflexão aqui para você, muito importante. Como é que você está tratando esse vaso mais fraco? Como um vaso feioso? Como um vaso de barro todo esquisito? Como um vaso de madeira, tratando de qualquer maneira, empurra para lá, puxa para cá, fala de qualquer maneira? Obviamente que você está entendendo aqui que é uma comparação. O apóstolo Pedro está comparando a esposa, a nossa esposa, a mulher, esposa que Deus nos deu, como um vaso mais fraco e nos ensinando a nós a tratarmos com dignidade, dando honra e não depreciando. Com discernimento, vivendo a vida comum do lar com discernimento. Com discernimento, não queira espiritualizar isso aqui, falar, eu tenho que receber uma visão do céu, tem nada a ver. O discernimento é você estar atento à sua esposa, procurando conhecer a sua esposa, as dificuldades que ela tem, os pontos fracos, os pontos fortes. Isso é viver a vida comum, descobrindo as necessidades que ela tem, como vaso mais fraco. É assim que deve ser. Para reforçar, quero lembrar aqui da voz do Senhor, partindo do ponto, do pressuposto, do princípio, melhor dizendo, de que eu estou falando aqui para homens de Deus, especialmente para homens que conhecem a palavra de Deus e para homens que creem na voz do Senhor. Olha só, olha o que o Senhor falou para nós. Zele por aquela que estou colocando ao teu lado. Zele, defenda ela, cuide dela. Muitos dos meus servos tenho dado às suas companheiras a eles, não têm dado o devido valor à sua companheira. E agora eu exijo de cada servo meu, zelem mais pelas vossas companheiras. São a parte mais fraca. As minhas servas são como vasos fracos. Por isso, olha aí, por isso eu coloco os meus servos ao lado das minhas servas para cuidarem delas. E ai daquele que não cuidar da sua companheira, não zelar por ela, sofrerá muito. Pois as minhas servas ficam no lar clamando por vós no vosso trabalho. Quando os meus servos saem às ruas, são as minhas servas que clamam a mim por vós. Por isso exijo mais cuidado com estes vasos mais fracos. Meu querido, reveja aí e melhora correndo, porque aqui o Senhor deixou aqui um cuidado. A segunda orientação do Senhor diz assim: a cada dia que passa, quanto mais bênçãos eu dou aos meus servos, mais eles crescem na sua responsabilidade. Já falei para todos os meus servos ajudarem as suas companheiras que são vasos mais fracos, mas nem sempre eu vejo a ajuda dos meus servos para com elas. Muitas das vezes, elas, sendo o vaso mais fraco, ainda ajudam o seu companheiro. Meu querido, não coloca a carroça na frente dos burros, como diz o ditado, cada coisa no seu lugar. Você, como marido, nós temos essa responsabilidade de cuidar e de zelar e de ajudar as nossas esposas. Não inverta isso. Esse é o modo correto como Deus quer as coisas. É a ordem definida por Deus. Nós cuidarmos da nossa esposa e nós não podemos virar um peso para a nossa esposa. Ela é um vaso mais fraco. E a minha dica para você é a seguinte: sempre que você pensar na sua esposa como um vaso mais fraco, pensa num vaso de cristal. Eu gosto sempre de dizer isso, porque tem marido que gosta de dizer, vaso mais fraco, sabe como é que é, né? Sabe como é que é a mulher? Isso é ruim, é depreciativo, isso machuca a sua esposa, porque não é da maneira que Deus quer.
Apóstolo Pedro disse para nós, e apóstolo Pedro tinha esposa. Se você é um daqueles que dizem que Paulo não sabia muito de mulher porque não tinha esposa, então engole essa porque Pedro tinha. E ele diz aqui, tratai-a com honra e com dignidade, dando honra à sua esposa. Tratai-a de modo especial, sabendo que ela é um vaso fraco, como um vaso de cristal. Agora pensa num vaso de cristal, ele é frágil, muito frágil, mas tem um valor absurdo, um valor muito grande, muito especial, e você, com um discernimento, você jamais colocaria um peso muito grande sobre um vaso de cristal. Na verdade, você não colocaria peso nenhum sobre um vaso de cristal, meu querido. Você colocaria esse vaso de cristal numa cristaleira e o protegeria de uma maneira toda especial. É ou não é? Então, preste atenção, porque o pior de tudo é que há uma ameaça muito grande para nós se nós não entendermos a palavra de Deus corretamente e fizermos dessa maneira com a nossa esposa. Tratarmos a nossa esposa com dignidade, dando honra como vaso mais fraco, não significando que é um vaso de menor valor de forma alguma, pelo contrário. Ela tem um valor extraordinário. Mas pastor, eu estou me lembrando aqui que a Bíblia, quando Deus criou a mulher, falou que ela seria adjutora do homem, ela seria ajudadora. Meu querido, vai sim, mas da maneira que você tratar a sua esposa. Porque tratando dessa maneira, com desonra, fazendo ela se sentir menosprezada, ela vai te servir de quê? Ela vai virar um peso para você. No próximo episódio eu vou dar continuidade a esse assunto e vou te mostrar, dentro das orientações do Senhor e da palavra de Deus, para nós, o que, como. Porque de repente tem marido que está assim, em que eu trato a minha esposa com desonra? Como que eu não honro a minha esposa? Então, no próximo episódio, semana que vem, eu vou ser mais claro para tentar te ajudar e te mostrar e ver se te ajuda aí a fazer um mapeamento e você identificar, eu estou cometendo isso, poxa, eu não sabia que isso era desonra para minha esposa. Então a gente precisa estar com a mente bem clara, né? Cingindo os lombos do entendimento. A expressão do apóstolo Paulo é que nós tenhamos claro na nossa mente o mandamento do Senhor, a ordenança, para nós não ficarmos igual um tonto, com discernimento, tratar a sua esposa com discernimento. Guarda essa, que o Senhor te abençoe. Já começa a olhar para a sua esposa e pensar nisso. Poxa, um vaso de cristal. Deus te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua esposa, te dê graça, discernimento e não se esqueça que a sua, minha, nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Projeto